Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. Não se atemoriza de más notícias. Quero fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa corajosa? Antes de você responder essa pergunta, eu queria ler aqui uma pequena história de um homem que recebeu uma medalha por bravura em um combate. É só uma frase. Ele disse: "Esta medalha é uma homenagem do meu país ao fato de que é impossível morrer de medo. Por isso estou aqui para receber esta medalha." A ideia que se traz aqui é que coragem não é não passar pelo medo, mas coragem é vencer o medo. Uma frase que eu acredito que nós já ouvimos, né? Que coragem não é a ausência de medo, mas a persistência apesar do medo. Também podemos dizer que coragem não é ter medo, é não ser vencido pelo medo. Quando a gente fala desse tema, nós sabemos que o medo ele faz parte da nossa vida porque está relacionado ao desconhecido, aos desafios que nós vamos enfrentar. E nós sabemos que nós podemos vencer o medo confiando no Senhor. Mas se você tem que vencer algo, significa que você passa por esse medo. Só que o cristão, diferentemente do mundo, ele não pode ser derrotado pelo medo, imobilizado pelo medo. Ele não pode desistir por causa do medo. Tem um texto de Spurgeon que ele fala sobre isso. Cristão, você não deve temer a chegada de maus rumores, pois se você ficar angustiado por eles, o que você faz a mais do que os outros homens? Eles não têm o seu Deus a quem buscar. Eles nunca provaram sua fidelidade como você tem feito. Por isso, não é de admirar que fiquem abatidos pelas preocupações e intimidados pelo medo. Mas você professa ser de outro espírito. Você foi gerado de novo para uma viva esperança. E o seu coração vive no céu e não nas coisas terrenas. Dessa forma, se você é visto perturbado como os outros homens, qual é o valor dessa graça que você professa ter recebido? É certo, irmãos, que quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, mais nós temos facilidade de enfrentar o medo. Nós não devemos viver amedrontados por qualquer motivo, né? E muitas vezes nós estamos vivendo numa vida de instabilidade emocional, que qualquer coisa é capaz de nos tirar a paz. Então o que ele está falando aqui é que nós devemos lembrar que somos diferentes do não cristão e que nós devemos nos firmar em Jesus. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais confiança. Esse texto que nós lemos no Salmo 112, ele fala de um homem que não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é firme e confiante no Senhor. Mas a descrição deste homem no Salmo é um homem que teme ao Senhor. Depois aqui nós encontramos também falando que
ao justo, ou seja, um homem justo, um homem santo. Ao justo nasce luz nas trevas. Então nós percebemos que o fato de que o medo começa a tomar conta de nós está mais relacionado ao nosso afastamento de Deus, a nossa vida distante do Senhor. Primeira coisa que a gente vai ter medo é do próprio Deus, né? Se você está distante de Deus, você começa a ter medo da ira de Deus, do castigo de Deus. E começa a ter medo de todas as coisas, acreditando que aquilo ali será um peso de Deus contra você e tudo mais. Mas o fato é, e o que eu disse no início, é que sim, irmãos, nós não devemos ficar com medo de ter medo, nós não devemos ficar com medo do medo, mas nós devemos entender que é algo sim natural, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, experimentarmos o medo. E ele faz parte de algo que traz para nós, além dessa confiança, a forma de nós lutarmos, de nós levantarmos, de nós prosseguirmos, de nós crescermos a partir dessas dificuldades que nós enfrentamos. O que Spurgeon disse é que nós, como vamos glorificar a Deus se nós somos facilmente vencidos pelo medo? Aparentemente, se nós vivemos amedrontados, nós estamos dizendo que nós desconfiamos desse livramento do Senhor. Nós não estamos confiando na aliança, no cuidado de Deus. João 14, 27 diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, confie no Senhor. Eu fico pensando que essa ideia da presença de Deus nas nossas vidas, como disse, ela cada vez mais vai nos fortalecer, e passando por grandes tribulações, nós vamos conseguir manter essa calma, essa paz que está aqui no verso 7. Não se atemoriza das más notícias. Notícia ruim é algo que vem de repente, né? Você está ali tranquilo, pensando em outras coisas, e vem uma notícia. É isso que realmente mexe conosco, a novidade, algo que vem de forma negativa. Mas se nós estivermos confiantes no Senhor, nós vamos entender que essas notícias vão surgir. Não só coisas boas vão surgir para nós, mas notícias ruins. E aí eu estava lembrando também do Salmo, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que se estourar guerras, eu terei confiança, não temerei. À medida em que nós vamos nos fortalecendo no Senhor, independente do tamanho dessa batalha, nós vamos prevalecer. Lembrei também do texto de Êxodo 14, 13 a 15, que nós falamos na reunião de oração terça-feira passada. Moisés está diante de um povo que está reclamando da questão de estarem libertos, mas no deserto. E nós percebemos o que Moisés responde àquele povo, no verso 13, Êxodo 14, 13. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Mais do que temer uma situação difícil, uma situação ruim, nós somos chamados ao silêncio, porque nós vamos ver, não uma derrota, mas ver o livramento do Senhor. E quanto maior é a dificuldade que nós enfrentamos, maior é o livramento. Então ele diz: aquietai-vos e vede o livramento, não fique olhando para as dificuldades. E na sequência, o verso 14 diz: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. No verso 15, disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem, não fiquem parados, por causa do medo, por causa do desconforto, por causa de uma situação que não é cômoda a você, mas marche, siga adiante. Então, que nós estejamos buscando essa confiança no Senhor. Em primeiro lugar, através de uma vida santa.
Quem teme ao Senhor não precisa temer outra coisa. Depois, realmente olhando para frente, seguindo em frente, apesar do medo. Ele pode ser grande, ele pode ser pequeno. Não tente se recriminar também porque está com muito medo. Só não pare. Não desista. E que Deus assim nos ajude um dia a receber essa medalha de corajoso e possamos ser sinceros como este homem. Eu estou recebendo essa medalha aqui hoje, que é prova que ninguém morre de medo. O medo pode assustar, mas não mata ninguém. Você já viu aquela pessoa que diz a frase, morri de medo? Se ela está viva para contar que morreu de medo, então mais uma prova de que medo não mata ninguém. Mas são os caminhos desta vida, do desconhecido, dos desertos que nós enfrentamos, e nós vamos passar por muitas dessas tribulações. Mas Deus assim nos ajuda. Possamos confiar no Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, acalmando o nosso coração diante das tristezas, da tribulação, ó Deus, de qualquer situação que venha nos causar medo, sentimento de derrota, ó Deus. E que nós possamos, como este salmista, ó Deus, confiar no Senhor. E assim que todo medo, que toda tristeza, toda preocupação seja lançada nas Tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, nos faça silenciar, confiantes na vitória, Deus, no livramento do Senhor. É isso que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.